Oi, quinto ano, de volta nessa segunda-feira, né, com a nossa segunda aula do dia. Dessa vez vocês irão pegar o livro de gramática, ok? Coloquem aí na página 39, onde vocês irão ver esse assunto aqui, ó, emprego do porquê junto, sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e porquê separado com acento, ok? Onde a gente emprega cada uma dessas palavrinhas que tem o mesmo som, né, mas tem uma diferenciação aqui na escrita, ok? No caso, essa primeira frase aqui, esse primeiro exemplo, está falando do porquê separado sem acento, ok? Que ele vai em frases, né, interrogativas, né, de pergunta, no começo da frase. Por exemplo, por que você não foi à escola? Não está fazendo uma pergunta? Ele não está no início? Então, ele vem separado, sem o acento, ok? Ele poderia estar também no meio, mas ainda assim fazendo uma pergunta, uma indagação. No meio como, tia? Por exemplo, mas por que você não foi à escola? Tendo esse mais aí no início, porém, ele ainda estaria fazendo a pergunta, né? Então, como ele vem antes, digamos assim, do restante da pergunta, então ele é separado, sem o acento, ok? Como vocês podem ver esse exemplo que eu acabei de dizer no livrinho de vocês. Essa segunda frase aqui é o porquê junto, sem acento. Ele está o quê? Ele está dando aqui uma explicação, tá? É a resposta da pergunta que alguém faz quando você vai responder. Se você escrever essa frase, ele estaria aqui no caso junto, sem o acento. Porque eu estava doente. É dando uma explicação para alguma coisa, ok? Já o porquê separado e com acento, ele vai indagar alguma coisa, só que ele vem no final da frase. Diferente aqui desse primeiro exemplo, que está no começo, aqui ele vem no final, separado com acento. Você não foi à escola, por quê? Aí esse porquê no final, separado com acento, ok? Já o porquê junto e com acento, ele quer dizer assim, o motivo para alguma coisa, ok? O porquê realmente de alguma coisa, o motivo. Não entendo o porquê disso, ó, não entendo o motivo disso, poderia ser substituído. Então, aqui nesse caso, é o porquê junto e com acento, tá bom? Então, essas são as formas de vocês usarem todos os porquês na língua portuguesa, tá certo? Agora, vocês irão fazer a atividade daí da página 40, ok? Façam com atenção, né? Quando tem palavrinhas assim parecidas, costumam confundir. Então, prestem atenção, façam uma leitura a mais da página 39, que eu acredito que vai dar tudo certinho. Daqui a pouco a gente retorna para corrigir, né? Conferir as respostas com vocês, tá bom? E aí, fizeram tudo? Deu certo? Acertar tudo? Vamos conferir. A primeira questão, colocar os porquês, né, de forma adequada. Então, primeira frase, porquê separado, sem acento. Segunda frase, porquê separado, com acento. Próxima, junto, sem acento. E a última, junto, com acento. A próxima vai ficar o seguinte. Transforme as frases afirmativas em duas frases interrogativas, uma usando porquê separado, com acento, e a outra porquê separado, sem acento. Então, vai ficar o seguinte, ó, por exemplo, a letra A criança estava tranquila. Aí, a primeira frase que vocês formaram, né, vai ficar assim. Por que a criança estava tranquila? No caso, é o porquê no começo da frase. Então, é separado, sem o acento, ok? Já a segunda frase, a criança estava tranquila por quê? Separado, com acento. Mesma coisa vocês irão fazer nas próximas frases. Ó. Por que tive vontade de comer uma fruta? Separado, sem acento. Tive vontade de comer uma fruta. Por quê? Separado, com acento. Letra C. Por que devemos concordar com você? Separado, sem acento. Devemos concordar com você por quê? Separado, com acento. E por último, nesse caso, porque ele precisa de ajuda? Separado, sem acento. Ele precisa de ajuda. Por quê? Separado, com acento. Ok? Então, deu para entender direitinho aí onde usa os separados, no caso, né? Com acento e sem acento. Ok? A próxima, leia o poema, né? Tem um poema aí. E complete escrevendo corretamente os porquês. Então, vai ficar assim, eu vou falando de um em um, na ordem, para vocês conferirem aí se acertaram tudo, ok? Porquê, separado, com acento. Porquê, separado, sem o acento. O próximo,
separado com o acento. O outro separado sem o acento. Em seguida, separado sem o acento. Próximo, a mesma coisa. Separado sem o acento. E por fim, né, para finalizar, junto com o acento. Ok? Fizeram dessa forma? Acertaram tudo? Eu acredito que sim. Vou ficando por aqui nessa segunda-feira. Amanhã eu estou de volta com outra aula para vocês. Beijo e até lá.